Fala, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre algumas áreas da economia que podem se dar bem e algumas áreas da economia que podem se dar mal com esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Bom, primeiramente, para contextualizar para vocês aí, no dia 28 de fevereiro aconteceu o primeiro ataque armado em conjunto de Israel e Estados Unidos contra o regime ditatorial do Irã. Na época governado por Ali Khamenei, a ditadura iraniana que governava o país desde a década de 80, oprimia o país e já havia matado mais de 43 mil pessoas depois de um protesto no seu país. Os Estados Unidos disse que iria ajudar a população, que era para eles continuarem protestando. E assim eles fizeram, e neste dia 28, os Estados Unidos, junto com Israel, entraram na guerra. E com isso, o que aconteceu? Foi eliminado Ali Khamenei. Hoje, quem é o grande líder, né, do país é o filho dele, o Mojtaba Khamenei. Ele também é um extremista. Ele também vê os Estados Unidos como um grande satã. Então, por conta disso, a guerra continua, ataques têm sido feitos ao Irã por Israel e Estados Unidos, e ataques têm sido feitos pelo Irã contra bases militares no Oriente Médio. Ali em Dubai, grandes petroleiras têm sido bombardeadas pelo Irã. E essa guerra, por enquanto, não tem um prazo de validade. Não se vê um final para este conflito nesse momento. Então, com isso, como a nossa economia ela é globalizada, todos os países, né, têm uma economia, um dependem do outro, então o que provavelmente vai acontecer? Essa guerra que acontece lá no Irã mexe no nosso bolso aqui no Brasil. Né? Provavelmente muita coisa vai ficar cara, muita coisa vai subir de preço, né? Muita coisa vai mudar. Então eu vim falar para você hoje alguns setores que, se você de repente fizer um investimento, né, se você conseguir surfar nessa onda, você vai conseguir até se dar bem no meio dessa guerra aí. Tem um ditado muito antigo que diz: enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Né? E aí cabe a você saber aonde você vai estar no meio desse conflito aí. Então eu queria falar para vocês alguns setores que vão se dar bem, tá? O primeiro setor deles não podia ser outro do que o petróleo e gás, tá? Então, empresas de petróleo e gás tendem a se valorizar no meio à guerra, porque por conta do Irã, né, está fechando ali o Estreito de Hormuz, que é um dos estreitos mais importantes do mundo, que é por onde é escoado 20% do petróleo mundial. O Irã está fechando esse estreito. Então esse petróleo tem ficado retido lá nos Emirados Árabes, lá em Dubai. Então, o que tem acontecido com o petróleo no mundo? Ele tem subido, ok? Então, se você investir em empresas de petróleo e gás, você tende a ter um ganho. O segundo setor seria você fazer investimento em ouro, né? Você pode investir em ouro físico, né? Você pode comprar ouro, como você pode investir ali na bolsa ali, investir em títulos que fazem investimento em ouro. O ouro, na história, ele sempre se valorizou, ele tende a se valorizar e ele é considerado como uma reserva financeira, uma reserva de dinheiro. Então, o investimento em ouro, se você investir, a tendência, tá? Não posso falar com certeza aqui, mas a tendência, né, é que ele se valorize. O terceiro setor é o setor de defesa militar. Empresas que trabalham ali com fabricação de armamento militar, em época de guerra, ela tende a se valorizar. Então, se você investir numa empresa que trabalha ali com armamento militar, a tendência nessa época de guerra é ela se valorizar. O quarto setor que tende a se valorizar é o setor de commodities e agricultura. Em meio a toda uma estabilidade, as commodities elas são muito importantes. As commodities, a maior parte delas são comidas, né? São grãos, é responsável
pela nossa alimentação. Então, se você investir ali em empresas de agricultura, empresas de commodities, a tendência é, em meio à guerra, elas se valorizarem e você ter um ganho real de capital. O quinto e último setor que tende a se valorizar, né, no caso o investimento, é o dólar. O dólar tem se provado uma reserva de valor, tem se provado uma moeda muito forte. E se você investir em dólar, a tendência é você ter um ganho de capital. Você hoje vai comprar o dólar ali por um valor X, provavelmente durante a guerra o dólar vai ser muito procurado, porque todo o comércio mundial ele é feito em dólar, então a tendência, quanto mais houver procura, maior é a valorização. Então se você compra dólar, se você investe ali em dólar, a tendência é ele se valorizar e você ganhar um dinheiro ali, você ter um aumento ali no seu capital, beleza? Esses foram 5 setores que podem se valorizar, né, durante a guerra aí. E eu vou falar para vocês alguns setores que tendem a não se dar muito bem durante a guerra. São setores que tendem a ter uma queda. Primeiro deles, o setor bancário, né, porque os bancos, durante uma guerra, é muito arriscado você emprestar dinheiro. A pessoa que pegou dinheiro ali pode morrer, ou pode sumir, ou ter algum problema ali. Então o setor bancário fica muito mais difícil nesse momento. Tende a não se valorizar. Outro setor que tende a não se dar muito bem também é o setor de varejo. O varejo geralmente ele sofre muito com a inflação. Inflações altas, elas costumam prejudicar muito o setor de varejo. Então muito cuidado se você é um investidor no setor de varejo. O terceiro setor seria o setor de turismo. O turismo também fica muito defasado por conta dessa guerra, porque ninguém quer viajar, né, durante uma guerra, para não sofrer, de repente, um atentado, alguma coisa, algum problema. Então o setor de turismo ele fica muito defasado. Muito cuidado ao investir no setor de turismo. O último, companhias aéreas. Se você investe em companhias aéreas, muito cuidado, porque muitos voos são cancelados, né? O barril do petróleo, no caso o querosene, que é utilizado em aeronaves, ele fica muito mais caro. Então muitas pessoas deixam de viajar por conta do preço das passagens aéreas. Então se você investe em empresas aéreas, muito cuidado, porque esse setor tende a sofrer muito. Ok? Esses foram os setores que vão se dar bem, os setores que tendem a se dar mal. Lembrando que isso aqui não é indicação de investimento, não é que eu estou falando para você, investe lá que você vai se dar bem. Historicamente, são empresas que tendem a se dar bem e a se dar mal em meio a uma guerra, ok? Se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que precisa saber sobre investimentos e como se livrar no meio dessa guerra aí. Vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado pela audiência, não deixe de se inscrever no canal e tamo junto!